Fala, gente, estamos de volta com um Papo de Perfil, mais um episódio para vocês. Acredito que vai ser um episódio maravilhoso, vai ser divertido, vai ter emoção, porque essa pessoa que eu vou trazer aqui, né, estamos trazendo aqui para conversar essa horinha aqui com a gente, tem uma história maravilhosa, uma história muito rica, que vai ser muito bacana compartilhar isso com vocês. E além de tudo, né, além de tudo isso que eu tô falando, da questão dela pessoal, profissional, ela é um membro da minha família, né? Ela é não, né, membro assim no papel de sangue, mas é uma irmã que a vida me deu, uma irmã que a vida deu pra Renata, uma pessoa que eu amo muito, considero muito, respeito muito. E trazer ela aqui era uma questão de honra pra mim. Eu estava ansioso por esse dia e esse dia chegou. E esse episódio vai ser muito bom e eu tô muito ansioso pra isso. Antes de começar, aconteceu até uma coisa que não é normal de acontecer, né? O Rafael gaguejou, gente. Que geralmente eu começo, né? E dessa vez eu ia falar, eu pedi pra cortar, não vou conseguir começar agora porque me deu vontade de rir, porque é o que a gente faz. A gente se diverte muito e hoje a gente vai se divertir muito também. É com muito prazer que eu trago hoje aqui no Papo de Perfil essa pessoa que é assessora de eventos, cerimonialista especializada em wedding planner. E tem umas coisas aqui que, assim, eu vou ter que ler, cara, porque ela é muito chique. Ó, o wedding planner, design de eventos criativo, destination receptivo no Rio, gestão, organização de administração de eventos. Só isso. É chique. É chique, né? Só podia ser quem? Só podia ser nossa irmã, Tem um né? trabalho diferenciado. É com muito prazer que eu trago hoje no Papo de Perfil Bianca Temperini. Olá! Olá! gente. Fez igual aquela Miss Brasil. Ela é Miss, ela é Miss. Ela tentando tem. começar leve, né? Porque Quem vê até acha que você é assim, quem conhece a gente, centrada. acompanha os stories, pensa assim, não tá falando dela. Não, é outra pessoa. É outra pessoa. Eu fiquei com medo disso acontecer. Das pessoas falarem, como é que ele tá apresentando a Bianca? Que falta de consideração, irmão. Tá sendo super formal. Exatamente. Bia, é um prazer enorme pra gente te receber aqui no Papo de Perfil. Você, como eu falei, né, agora um pouco antes, você é uma irmã que a vida nos deu. Tá sendo muito gratificante. Você apoia os nossos projetos, você viaja junto com a gente. Renata mesmo, quando tem que desabafar, é você que ela recorre. E vice-versa, né? E vice-versa. Mas hoje não estamos aqui para falar do que a gente faz. Estamos aqui para falar do que a Bianca Temperini faz, né? E a Bianca, ela é formada, como é que é? Assistente social. Assistente social. Tem uma empresa maravilhosa de cerimonial, assessoria de eventos. Cara, é um trabalho novo. Tremendo. E muito, muito bonito e muito, muito eficaz. Isso. Eu acho que essa é a pronúncia certa. E aí, Rê, o que você acha da Bianca estar aqui com a gente hoje? Fala aí. Então, né, é aquele nervosismo que você falou, é estranho, cara. Imagina, é como você falou, entrevistar alguém da família. Eu fiquei com medo, porque eu tenho que meio que me ponderar, né, sobre o que eu vou perguntar. Porque eu já sei, normalmente assim, eu acho que eu já sei todas as respostas. Então, eu preciso falar de uma forma que ela consiga expressar, Sim. mas não vá tão ao fundo como eu e você, a gente conhece a história, né? Mas eu tô muito feliz de estar recebendo você aqui. A gente conhece a sua história de perto. A gente teve o prazer, e a gente vai falar sobre isso, de estar com você na criação da sua empresa. Então, pra gente além de um papo de perfil que a gente faz com as outras pessoas, porque tem, querendo ou não, tem toda essa questão pessoal que a gente esteve ligado e estar ligado, e esperamos estar muito, 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 muito Com anos. certeza. Então, seja bem-vinda. Obrigada. E é um prazer estar aqui com você. E hora de deixar a Bianca falar, né? A gente falou A bastante. gente já falou bastante, a galera não tá aqui pra Escutar, ver só eu e você falando. A galera Gente, quer ver a nossa convidada. Bom, a pergunta que eu começo com todos os convidados, é um mantra nosso aqui já do podcast, é que a gente que trabalha com evento, nós acabamos, né, principalmente a gente trabalha com serviço, né, nós acabamos virando duas pessoas.
Temos a pessoa profissional e a pessoa pessoal. E aí muita gente não entende isso. E aí, antes da gente começar a falar sobre a Bianca Temperini, assessora de eventos, a galera quer saber, eu imagino que sim, quem é Bianca Temperini? A Bianca Temperini, na essência, não a Bianca Temperini que cuida de toda a organização de um evento. Nossa, pergunta difícil já, né? Eu quero agradecer o convite. Eu comecei falando que o meu maior medo era prejudicar vocês, né? Porque a gente é muito amigo, né? E de fato, tudo que vocês fazem é um prazer pra mim participar. E é uma honra ter vocês na minha vida. Eu não imagino uma vida sem Rafael e Renata. Não é possível na minha ideia de vida isso, né? E eu acho que, assim, eu entendo a sua pergunta, mas eu posso dizer que na minha cabeça eu quase não consigo diferenciar as coisas. Porque eu sou uma pessoa muito humana, naturalmente cuidadora, naturalmente organizada. Sim. E naturalmente carinhosa. E eu acho que isso me identifica como a profissional que eu sou, né? Eu sou formada em serviço social, eu tenho pós em saúde mental, atenção psicossocial. E eu hoje opto por não trabalhar nessa área por opção mesmo. Não é uma coisa do tipo assim, ah, meu Deus, eu não consegui emprego na minha área. Óbvio que emprego não tá aí, né, de porta em porta, mas eu sou realizada fazendo o que eu faço. Então, hoje em dia, né, Bianca Temperini já foi muitas coisas, Sim. né? Vocês sabem, eu já trabalhei com 1 milhão de coisas diferentes. Mas eu, na questão de ramo profissional e ramo pessoal, eu tenho muita dificuldade de fazer uma dualidade. Eu me envolvo emocionalmente com as minhas noivas, com as mães dos meus debutantes. Então, assim, eu tenho real dificuldade de fazer essa separação. Porque eu acho que isso me faz ser a profissional que eu sou. Muitas pessoas que chegam pra mim falam, a gente criou um laço, um vínculo, uma identificação. Sim. E eu não acho que isso seja capaz de ser criado a partir de um personagem, né? Então, na minha concepção, a Bianca Temperini hoje é uma profissional extremamente realizada, fazendo o que faz, porque eu faço porque eu amo. Obviamente que a questão financeira, ela influencia. Mas eu não trabalho fazendo casamentos, fazendo 15 anos, fazendo eventos corporativos por opção de, tipo assim, eu não tenho mais o que fazer, eu vou fazer isso. Não, pelo contrário. Eu faço isso porque eu amo e é uma coisa que eu acabo vendo que todo mundo que me vê trabalhando fala, né? A gente vê que você faz isso porque você gosta. Então, eu tenho uma carreira profissional, tenho diploma, mas não é uma opção minha trabalhar nessa área porque, justamente, eu me identifico como pessoa sendo a profissional de eventos que eu sou hoje em dia. Foi onde você se achou? Completamente. Eu lembro que no meu Instagram, né, dia 25 de fevereiro do ano passado, vocês estavam comigo nesse dia. Eu trabalhava numa empresa de uma clínica de exames, trabalhava na parte de departamento financeiro e eu era muito infeliz. Eu falo rindo hoje como uma libertação, mas eu era muito insatisfeita. Libertação. Uma libertação. E eu tem médicos, amigos meus que me seguem no Instagram, que participaram comigo de ouvir por várias vezes, né? Eu me formei trabalhando, eu trabalhava no Polo 1 em Madureira, e no meu horário de almoço eu pegava meu material da faculdade e ia pro corredor pra fazer meus trabalhos. Por muitas vezes eu não almoçava, eu não lanchava, porque eu tirava o horário de almoço pra fazer as coisas da faculdade. E muitos deles, né, eu tenho uma gratidão imensa por todos eles que passaram pela minha vida, que me incentivavam. E eles falavam pra mim, Bianca, isso aqui não é pra você. Não é desmerecendo de maneira nenhuma, porque fez de mim a profissional que eu sou. Eu tenho currículo, né, eu tenho experiência profissional. Mas todo mundo falava pra mim, você vai muito além disso, né? Novamente, não desmerecendo quem trabalha, mas não era o meu lugar. Eu era extremamente bem tratada pelas minhas colegas de trabalho quando eu mudei de setor. E, assim, a falta que eu sinto do trabalho são delas. Mas chegou um momento na minha vida e eu sigo o Kim Pfeiffer, da Atom, da Vida de Trader. Sim. E eu lembro de um dia que eu estava, um pouco antes do dia 25 de fevereiro do ano passado, no 363, dentro do ônibus. Um calor horrível. E eu vi, ele faz esqui em Zermatt, na Suíça. E ele escreveu um texto no meu olhar em Instagram, porque isso foi muito marcante na minha vida, que ele falava que ele já tinha escalado aquele pico várias vezes.
Só que ele começou a perceber que a sensação de chegar ao topo não era a mesma quando Sim. ele fazia o mesmo percurso. Então, ele começou a descobrir novas rotas de chegar no topo. E eu lembro de estar dentro do ônibus, por um milagre, sentada, indo pro trabalho. E eu li aquele texto, eu compartilhei aquele texto no meu Instagram pessoal na época, falando que era isso que eu identificava pra mim, como uma pessoa que tava nesse momento da vida passando por aquilo ali, mas que em algum momento eu procuraria uma nova rota pra encontrar um novo topo. Porque quando eu não tinha um emprego, aquele emprego era o meu topo. Sim. Só que chegou um momento onde eu consegui identificar. Não é isso que eu quero fazer. Só que muitos percalços acabam impedindo que a gente tome, né, algumas atitudes. E no dia 25 de fevereiro de 2022, eu fui mandada embora. Vocês lembram? Eu mandei uma foto. Tivemos a festa no caixa do mercado com champanhe. Comprei espumante pra estourar, porque assim, pra mim era uma sensação de... Eu não sabia o que eu ia fazer. Mas eu tava no estúdio do meu primo, que ele tem uma agência de publicidade na época. No mesmo dia eu fui até lá e eu escrevi no quadro. Tem essa foto no meu Instagram, vocês olhem lá. E eu só pensava nisso. No dia 25 de fevereiro de 2023, eu não sei onde eu vou estar, mas eu vou estar feliz. Sim. E eu acordei no dia 25 de fevereiro de 2023, grata por estar feliz. Eu mandei mensagem pra eles e falei que eu queria celebrar, né? Aquele dia. Não são conquistas, assim, grandiosas que podem parecer para outras pessoas. Ai, meu Deus, ela comemorou um ano de desempregada. Não. Foi um ano de um processo que eu me descobri. Como pessoa, eu me formei na faculdade, eu iniciei a minha pós, eu comecei a minha empresa sem saber o que fazer. Sim. Mas eu tinha certeza que aquele não era o meu lugar. E que eu estaria num outro lugar diferente com essa sensação de estar realizada. E aí, beleza. Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre realização profissional e automaticamente realização pessoal, você já sabia que... Eu também passei por isso, de a gente estar num lugar onde você achar assim... não dá pra eu crescer aqui, né? Eu vou sempre ter um teto onde eu vou bater e não vou conseguir passar dali. E aí você conseguiu vencer essa etapa, né? Por mais estranho que pareça, mas o desemprego foi uma etapa que você venceu. E aí quando você venceu, teve toda aquela comemoração e tal, não sei o quê. No dia seguinte, você acordou e falou, beleza, agora eu estou desempregada, né? Recebendo aqui um auxílio, não sei. E o que eu vou fazer na minha vida? Porque você já tinha feito a faculdade, tinha se identificado com a faculdade. Acredito eu, agora eu vou dar um ponto meu de amiga, né? Além de host. Sim. Por essa questão do contato com pessoas, que é uma coisa que você... Gosta. É de você. Você gosta de ter contato com pessoas, você gosta de falar, você gosta de interagir. E aí você encontrou na assistência social essa parte. Mas aí você parou e pensou o quê? Vou seguir essa parte? Ou caramba, tá meio difícil, vou ver se eu consigo empreender de outra forma. Como é que foi o dia seguinte do desemprego? Então... pra mim, não chegou a ser uma virada de chave a ponto de pensar que eu sairia da faculdade de empregada. Mas chegou uma época que me bateu um desespero. Porque eu já trabalhava com eventos, né? Como assistente numa outra empresa. Só que eu não via como uma possibilidade iniciar sozinha. Embora tivesse tido várias oportunidades, né? Quando eu percebi que o serviço social... fez de mim mais como um ser humano melhor do que uma profissional, né? Eu lembro até hoje das minhas primeiras aulas, o Rodrigo, meu professor, ele falou assim, o serviço social, ele não é nem de longe a carreira que paga melhor, mas ele com certeza te forma um ser humano melhor. Sim. E eu sempre fui curiosa, né? Eu não me considero uma pessoa extremamente inteligente, mas a gente pode ficar horas aqui conversando sobre receita de bolo até aplicação na bolsa de valores. Sim. Porque eu gosto de falar sobre tudo. Vocês sabem que a gente fica conversando por horas, né? A fio, sem fim. Então, assim, pra mim foi uma oportunidade, né? De entender que eu fazia aquilo que eu amava e que eu poderia fazer aquilo de maneira lucrativa. Isso aconteceu a partir de um evento que eu fiz corporativo. Foi o lançamento de um livro. E pra mim, foi ali, eu lembro, assim, de estar de manhã cedo no prédio, no salão de festas, sentada e pensando assim, se der tudo errado. Porque eu falei que eu sabia fazer.
Eu falei pra essas pessoas que eu sabia Essas o que pessoas estão fazer. confiando. Na verdade, você até sabia, você não tinha segurança. Exatamente. E assim, a menina que foi me arrumar no dia, a Mariana, eu falando pra ela, eu trabalho com casamento, eu trabalho com 15 anos, mas isso aqui é a primeira vez. E o corporativo, que aconteceu em julho do ano passado, me deu uma segurança. Por que aconteceu nesse corporativo? Eu fiz absolutamente tudo sozinha. Tudo sozinha. Eu trouxe fornecedores diferentes do que eu conhecia. Completamente diferentes, pra fazer uma coisa que eu nunca tinha visto ninguém fazer. Sim. Porque o que você entende de lançamento de livro? Você vai numa livraria, a pessoa chega lá, coloca um banner Tem e um ela cara em pé fica autografando. É isso. autografando. A minha ideia era trazer, como sempre, né, uma imersão dos convidados no livro. Como que eu faço isso? O livro era uma história de serial killer. Como é que a Não gente posso faz? decorar colocando sangue, sangue né? na É. parede, né? Botar tudo escuro. Como que eu faço uma festa sem tema, com um tema que eu não posso abordar? Eu que simplesmente sentei, né? Comecei a fazer vários processos criativos na minha cabeça, né? E aí primeira dificuldade que eu tive foi de arrumar o espaço, a gente acabou usando o próprio salão do condomínio do autor. E aí eu comecei a pensar, o que eu consigo fazer aqui? Né, eu não vou servir um buffet volante, eu não vou servir um jantar, nem nada disso, é um serviço informal, não vou colocar, né, um coffee de hotel com uma toalha branca na mesa, suco de laranja Sim. e clube social, não vou fazer isso. O que eu fiz? Comecei a procurar, né, aqueles serviços tipo de platter, né, que é autosserviço, charcutaria. Sim. E aí eu comecei a procurar. Achei uma pessoa incrível, que eu indico até hoje, que é a Carol, que fazia uma decoração de mesa impecável, com frios, com coisas, assim, super sofisticadas, porque o pior de tudo Sim. era que eram convidados que eram todos médicos, que eram pessoas que eram de uma classe mais Pessoa da alta alta. sociedade. Exatamente, alta sociedade, deve estar tudo rindo vendo isso. E pior que eles estão falando assim, cara, ela tá falando Cara, ela de tá mim? falando de mim, eu tava Não, lá esse povão, dia, é. Eu sou Eu sou Não, tão mas povão. a preocupação era essa, real, né? E aí comecei a criar. Consegui vários contatos e na parte de decorar o espaço, que aí entrou Bianca, né? E aí eu pensei, a gente não pode falar especificamente do livro, vamos falar sobre o autor. Contratei uma estante, né? E fiz assim, né? Aluguei todos os móveis e fiz tudo sozinha. Não teve decorador nem nada. Na estante, nas prateleiras Sim. da estante, eu coloquei tudo que tivesse a característica dele, né? Por parte de contar a história dele, por parte de colocar outros livros que remetessem à história do livro. E nós tínhamos um quadro de luz branco, que nada ornava com a situação. Eu assisto Game of Thrones, né? Amo. Mas, o que aconteceu? Eu logo olhei para aquele quadro branco e lembrei do Trono de Ferro. Peguei, né, vários rascunhos que eu tinha, que ele tinha me dado. Coloquei em toda a parede de forma bem aleatória. Sim. Assim, decorei toda com os textos de vários outros livros dele. E fiz ali como se fosse um fundo pra ele assinar. Torcendo pra não pegar fogo, pra não ter que arrebentar aquilo ali, né? Mas ali, no final daquele dia, quando eu vi tudo simplesmente impecável, né? Nós tivemos muitas ideias criativas para aquele livro. E foi ali, né? Eu lembro de tudo que aconteceu ali me tornar muito realizada. Porque eu falei, eu fiz tudo isso sozinha. Sim. Tudo. Eu criei desde a parte da logística, de todos os fornecedores chegarem, quem ia montar o quê, onde ia deixar o carro, quem ia levar o quê, até a recepção, até o encerramento, até entregar tudo pro prédio. Sozinha. E ali eu pensei assim, cara, eu consigo fazer. Eu dou conta. Né? Isso foi em julho do ano passado. Então, assim, só pra gente... muita informação, né? Quem tá assistindo viajou, tipo assim, caraca, calma aí, ela é assistente social, lançou um livro. Surtou completamente, né? E trabalhava com... Porque a gente passeamos muito rápido aqui. E aí eu queria dar uma destrinchada pra galera entender. Todas as vertentes todas de uma só, né? Isso. Você tava se formando, né? A gente falou isso aqui. E trabalhava num consultório médico. Isso, uma clínica médica de exames. E aí você foi mandada embora, né? Só destrinchando a pauta pra vocês entenderem. Ela foi mandada embora. Porém, quando você citou aqui, eu já trabalhava com eventos, a galera pode ter se confundido. Falar assim, opa, calma aí, era um consultório médico ou era um evento? Não, eu fazia a articulação entre os dois, sempre como um paralelo, né? Sim, na verdade você trabalhava numa empresa que fazia festas e eventos.
enquanto você também Sim. estudava. extra. Era desesperador. Então você estudava, trabalhava no consultório médico e fazia um extra com empresa de festas e eventos. Então assim, imagina que a sua... Gabriela fala isso. Até hoje, tem um dia que a gente trabalhou que eu fui. Olha, um sábado, eu atendi na clínica. De tarde, eu fui pra um simpósio na Estácio do Nova América. E de lá, fui trabalhar no Alto da Boa Vista. Eu e Gabi, né? Vocês conhecem a Gabi por aí? Gabi por aí. E Arroba ela Gabi por aí. falou pra mim assim, eu não sei como é que você aguenta. É por isso que Eu falei, eu não aguento. eu só voltei na pauta e destrinchei pra quem tá assistindo entender a quantidade de coisas que você fazia Acabava absorvendo, né? Muita coisa. pra absorver. E aí as pessoas agora vão entender, falar assim, putz, agora eu entendo champanhe. Quando ela foi mandada embora. Que a pessoa pode ter ficado um pouco perdida, fala assim, pô, ela foi mandada embora. E ficou tão feliz assim? Que agora a gente destrinchando, a pessoa fala, mano, ela trabalhava num lugar que não era feliz. E aí tinha a faculdade que precisava, né? Era após ou era faculdade? Eu já fazia faculdade, né? Após entrou logo em seguida. Então, Tava faculdade, terminando o último período da faculdade. pós-graduação e fazia um extra Com eventos. com empresa de eventos. Que aí, de repente, agora as pessoas vão entender melhor a parte que a gente entra na Bianca que produziu o seu evento da tarde de autógrafo, do lançamento do Isso. livro lá, né? E aí você já fazia evento, de repente foi uma área que você se sentiu mais segura em iniciar. Fala, olha, eu já tenho uma pequena vivência com isso, então eu vou produzir algo aonde eu, que nem você falou assim, não sabia se era... Você sabia fazer, você não tinha segurança, porque era o seu primeiro evento, era um projeto diferente do que você já era fazia. sozinha, né? Era um projeto Sozinha. diferente, porque você trabalhava com casamento, 15 anos, aí você vem lançar um livro Verdade. e você tem que desenvolver deixar um livro de um serial killer interessante, né? Porque sem fazer com um uma Halloween, decoração, com decoração. sem decoração. Aí você trouxe você conseguiu botar uma parada romântica. Porque quase. essa decoração foi falando a história do autor. Então tem um romantismo nisso. Né? A não ser que o autor fosse, sei lá, um ex-presidiário que saiu. Uma autobiografia, não é? Se fosse uma autobiografia. Aí... O que é esse adereço na tornozelo dele? Não é. Então... É brinde pro final. Cada um ganha um pra levar pra cá. Foi a esposa dele que colocou? E aí você conseguiu deixar romântico romântico assim, não de tornar amor. atrativo, tornar né? atrativo O evento. o evento. E você, na sua criatividade, você levou pro autor, né? A pauta daquele momento que você queria, né? Pô, não vou botar aqui, não vou pintar de sangue pra serial killer, eu vou falar da história do cara. Que também vai ser tão interessante Não, isso quanto era o muito lançamento legal, do livro, porque as né? pessoas comentavam no dia. Nossa, tem um monte de coisa aqui que lembra dele, né? Que tem a ver com ele. Poucas coisas, tudo do livro acabava ficando muito subentendido. Não era uma festa de aniversário, não era um casamento. Como é que faz? Né? E quando as pessoas começaram a perceber isso, pra mim foi muito gratificante. Porque, assim, é como você bota ali, acertei no alvo. Sim. E aí você caiu sua ficha, falou, cara, eu consigo fazer? E aí foi. Aí você, quando deu esse start, você, eu consigo. Então, cara, acho que de repente eu consigo investir em mim para trabalhar com uma coisa que eu gosto, que é lidar com pessoas. Sim. Para trabalhar com uma coisa que eu gosto, que é ter ideias, saber tirar do papel aquilo dali. E aí você tinha meio que palavras soltas, né? Trabalhar com o que eu gosto, lidar com pessoas, ser criativa. Quando juntou tudo isso, veio o cerimonial, como é que foi? Foi mais assim, né? Já tinha lá no fundo, porque quando eu trabalhava, né, na outra empresa, eu sempre tive um relacionamento muito bom com os noivos ou com a debutante. Sim. E isso é uma coisa que eu tenho até hoje, né? A Gabriela, por exemplo, foi noiva de um casamento que eu trabalhei. E a Gabriela hoje trabalha comigo, minha amiga pessoal, nossa amiga. Uhum. Né? Nossa amiga, é verdade. Nossa amiga, E assim, quando eu comecei a perceber isso, aonde eu trabalhava, isso era um problema. Ser gentil com os clientes, né? Que ali eram clientes, não eram meus, né? Porque eu tava trabalhando, mas eram clientes.
era algo desagradável. Eu cansei de ouvir. Você é educado demais. Eita. Não dá pra trabalhar com você, né? Eu lembro até hoje da gente deixar uma menina em casa, não vou falar o nome dela, mas ela vai lembrar do que aconteceu dia 23 de dezembro. A gente tava fazendo festa. E eu falei, fulana, Feliz Natal pra você, pra sua família. Ah, uma funcionária. Uma menina que tava com a gente na tá. festa. Feliz Natal pra você e pra sua família. Ah, obrigada, Bianca. Tá. Nossa, Bianca, não dá, você é educada demais. Isso aí é a dona da empresa. E eu assim, no carro. Gente, antivéspera de Natal. Amanhã essa pessoa vai estar com a família. Eu vou mandar uma mensagem, ela tá aqui na minha frente, por que eu não falo? Só que isso era ruim. Era ruim em Expo, quando eu ia trabalhar pra vender esse serviço. Todo mundo acharia natural você ter uma pessoa que trabalha com você, que agrega valor. Isso era um problema. Sim. E pra mim passou a ser um problema pessoal. Porque, como a gente volta lá no começo, não é um personagem. Eu não tenho como destratar um cliente que nunca me fez nada. Sim. Se eu não for responsável por aquela organização, por que eu vou destratar ele? Eu não sei o que tá acontecendo, né? Então, assim, a mim, quando chegava o cliente no dia, era o dia da realização do sonho daquela pessoa. Se aquela pessoa na organização foi um monstro, como ela tratava como era, isso aí não era problema meu, né? Eu não poderia tratá-la de forma diferente porque eu não sou assim. Sim. Entendeu? Ser gentil ou não ser gentil, ele é da pessoa. Ou você é educado ou você não é. Né? Então, assim, eu não sou uma pessoa que sabe fazer essa diferença. Tem casas de festa que nós já trabalhamos, que a dona da casa de festa não se dava de maneira nenhuma. Mas comigo, maravilhosamente bem. Fui trabalhar com outra empresa lá, que sentava pra conversar. Ah, mulher, o catiço. Ah, ele é difícil. Sabe o que acontece, Rafael e Renata? Eu sempre fui funcionária. Eu sempre entendi que quando você trabalha pra outra pessoa, você precisa entender o funcionamento das coisas. Sim. Né? Se eu sei, né? A Renata é uma pessoa muito organizada na casa dela. Ela sempre falava pra gente, eu tinha medo de trazer muita gente aqui, porque as pessoas não vão cuidar da minha casa. Ela ainda é. Então, eu tomo banho no banheiro da Renata e saio secando o chão. Eu vou usar alguma coisa na louça, sei lá. Porque eu sei como a Renata funciona. Se eu chego numa casa de festa, eu tô respondendo àquela casa de festas. Não importa o que o cliente falou pra mim. Eu não posso chegar na sua casa e sentar na mesa. Sim. Sem que você me deixe. Sim, concordo. Né? Então, não é difícil você lidar com fornecedores difíceis. Se você souber qual é o seu lugar. Renata falou no primeiro corte, né? Não vou deixar você, não vou me meter no seu trabalho a partir do momento que ele não atrapalha o meu. Só que se eu que sou a facilitadora daquele casal, Sim. a facilitadora da mãe daquela debutante, chego numa casa de festa causando problema, por que eu tô fazendo ali? Você tá ali pra resolver, né? Não faz sentido eu bater boca com o dono de casa de festa. Jamais! Eu vou chegar e vou explicar. Olha só, né? Isso aqui tá esquisito, eu acho que ela não vai gostar. Ah, mas você não sabe se impor. Existe uma diferença entre você ser educado e você ser arrogante. Sim. Muita gente usa o artifício de é o meu jeito. Não, você é mal educado. É simples, né? Eu detesto gente que é arrogante sem necessidade, porque assessor tem muito disso, né? A gente tem o ego muito grande. Quando você tem o domínio de alguma coisa na sua mão, é impossível você não ter ego. Só que se você tiver ego o tempo todo, você não vai trabalhar em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque não adianta, não funciona. Eu posso ser a melhor de todas. Se eu chegar, sei lá, não sei se pode falar o nome de casa de festa, mas na Mansão Valqueire, e chegar pro Rogério e pra Eliane, olha só, eu vou fazer do meu jeito, eles vão me olhar, tipo assim, você tá achando que tá falando com quem? Sim. Não, é respeito, né? E muito se confunde no ramo. Quando você, como eu, era uma assistente muito cordial, isso era um problema. Porque... Rapidinho, era um problema pra empresa que você era um trabalhava. problema, porque ou eu era assim, eu lembro até hoje, né? Numa vez que falou assim, deixa eu te ensinar, tem que chegar falando, tem que chegar gritando lá. Eu falei assim, eu não posso chegar gritando, eu não posso chegar falando, sabe por quê? Eu não sei se eu vou resolver esse problema. Quanto menor a alarde eu fizer, melhor. Sim, claro. Né? Tá todo mundo do lado de fora. Deve ter um motivo. Por que eu vou chegar falando, eu vou resolver? E se eu não resolver? Né? Você chama uma responsabilidade. Exatamente. Pra você então, muito grande. Exatamente. Então, assim, quando você não é uma pessoa assim, você faz um personagem. Quando você faz um personagem, você não se mantém. Então, quando eu consegui, né, depois de muitos anos, tenho debutante. Falo tenho porque elas me consideram mesmo, assim, Sim. sabe? Tirando a habilitação que mandam pra mim. Olha, Bianca,
Eu tenho até hoje uma debutante que eu trabalhei com ela no ano passado. O pai dela tinha Parkinson, tem ainda, né? E ela estava, assim, muito emocionada no dia. E ela falou pra mim no dia, e depois eu tenho isso em registro. Eu nunca vou esquecer a gentileza com que você tratou a mim e a minha família. Cara, Sendo uma assistente. assim, eu queria entrar nessa pauta com você. Vou pegar até uma água. Porque alguns tiques que eu queria fazer de tudo isso que você falou. A primeira a proprietária dessa empresa, ou proprietário, não sei se, né, se a empresa era de um homem ou de uma mulher, mas só podia ser um personagem. Porque eu acho que ninguém conseguiria vender o trabalho sendo essa pessoa. Então, tipo assim, ela era uma pessoa para vender e era uma outra pessoa para servir, para executar. Que você não vai ter como chegar para vender o seu trabalho sendo insensível, sem ser gentil, sendo mal educada, sendo grossa. Então ela tinha um personagem para vender e tinha um outro personagem para executar. Esse é o primeiro tique. O segundo, a empresa existe? Não. É assim, né? Isso é uma coisa que eu vim matutando, né? Porque eu pensei assim... hoje em dia a gente escuta... Eu falo a gente, né? Porque... E sempre de maneira geral. Eu quero só retificar que eu também não trabalhei só com uma empresa. Sim. Né? E foi algo que eu vi em vários lugares diferentes. Né? Ah, ela é perfeita. Não, eu sou de verdade. Tem uma diferença. Né? E assim... Eu escuto... Ah, graças a Deus eu não trabalho mais com cerimonial. Eu penso o seguinte... Se a pessoa que não trabalha, né, que teria que, né, como que eu posso dizer, teria uma boa bagagem para continuar fazendo um bom serviço, ou ela não entendeu o que é ser uma cerimonialista, ou ela só trabalhava pelo dinheiro. E quando você só trabalha pelo dinheiro, a partir do momento que você enjoa, não quero mais. Consigo tirar dinheiro de outra forma. Não tem sentimento a parada, né? Eu escuto isso, assim, eu faço assessoria, que é diferente só do cerimonial, né? Eu trabalho com todo o suporte dos noivos ou da debutante, né? Vocês veem, né, quem me acompanha no Instagram, visita técnica, a gente faz parecer, tudo isso. Nada é... O meu trabalho, ele não é visual, né? Ele é uma coisa que não é tácita, né? É uma coisa que você fala pra pessoa. Eu acho que eu consigo organizar teu casamento e tal. Óbvio que não é assim que eu falo, mas é assim que as pessoas veem, né? Eu penso o seguinte, se você não vê beleza nisso, você não entendeu a profissão. Sim. Se você não entende que o assessor é um gerador de sonhos, um gerador de felicidade, você não entendeu a profissão. Então, é melhor que você não trabalhe com isso. Sim. Porque a gente entra muito na questão de desvalorização da profissão. O que desvaloriza a profissão não é quem cobra barato, é quem faz um serviço ruim. E se você é uma assessora, que você é um personagem, é melhor que você não trabalhe. É melhor que você não seja a desvalorização da profissão. Não é quem cobra barato, porque tem gente que cobra 1/3 do que eu cobro e faz um trabalho muito bem feito. A desvalorização da profissão vem em você não entender o que você faz. Quando eu entendo que a noiva chega pra mim lá de outro país e fala, eu senti uma confiança em você que eu não senti em mais ninguém, e eu não acho que isso é muito grande, eu não entendo o que eu faço. Então é bom que essa empresa não exista. Porque você não vai colocar o seu sonho na mão de uma pessoa que só quer o salário no final do mês. E assim, falando até sobre essa questão final, essa diferenciação, acontece muito, né? A gente que trabalha com fotografia, como também acontece de outros segmentos, muita gente chega pra mim, você sabe disso, que eu também comento isso com você, e faz literalmente a pergunta que eu vou falar. Renata, você acha importante ter uma cerimonialista? E aí, assim, eu não sei ao pé da letra explicar, né, a diferença, sei mais ou menos o que é assessoria, cerimonial e tal, e aí eu tento meio que expor para o cliente exatamente essa diferença entre assessoria e o cerimonial. Depois eu vou passar para você até muito melhor do que eu vai poder explicar. E eu falo que, assim, a diferença é absurda.
Primeiro porque tira muita coisa do nosso ombro, que é de organização do dia. Sim. Que além de que as pessoas acham que é simples você chamar coisas pequenas dentre tudo isso que vocês fazem. Mas dentre essas coisas pequenas, que vocês fazem coisas muito maiores, chamar, organizar para o cortejo, ou organizar para foto. Quando não tem uma assessoria, aquele meu tempo ali de 5, 7 horas de evento, eu tenho que administrar o meu trabalho e aquilo dali. E aí eu tô falando do meu trabalho. Aí fora o meu trabalho. Tem o trabalho da casa de festa, tem o trabalho da maquiadora, tem o trabalho da decoradora, porque tudo tem que trabalhar de forma muito... Tem que se alinhar. Alinhada para dar certo. E aí, a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Quando você decidiu trabalhar com cerimonial, porque você já sabia o que era, já sabia os perrengues e as coisas boas da sua profissão, que você tinha escolhido exercer. Quando você decidiu trabalhar com o cerimonial, o que mais te deu, não vou dizer medo, mas o que mais te deu receio em falar, cara, agora eu tô de frente? Porque assim, eu entendo que quando você trabalha como assistente, é muita responsabilidade e tal, mas... Mas tá na outra conta. Se der merda, vai cair pra quem tá de frente. Então, quando você fala assim, cara, agora é comigo, como você teve a experiência do lançamento do livro, o que você falou assim, cara, vai ser isso, mas o meu maior receio é... O que você diria que é o maior receio da sua profissão? Olha, eu vou responder essa pergunta em 2 partes. Você falou uma coisa que eu achei interessante de comentar a respeito da minha forma de trabalho. Tá. Mas, assim, uma das coisas que eu sempre priorizei foi a organização. E eu acho que se eu controlo, não digo em questão de controlar, de ser o centro de tudo, não. Sim. Mas se eu administro uma organização de forma que todos os staffs saibam o que eles estão fazendo, eu não vou ter problema. Vocês já receberam meu cronograma, né? Sim. Ele é extremamente detalhado. Não é o mesmo cronograma que eu passo para minha equipe, né? Porque vocês precisam saber de coisas pontuais. Como já teve caso, né? Da debutante sair para uma área externa no meio do cerimonial para fazer uma homenagem e tal. Então, assim, o meu maior receio ainda é quando o fornecedor dali não entende o meu modelo de cronograma. E no dia, ele me pergunta, ele me questiona. Mas por quê, né? Não é que eu não faça um cronograma bem detalhado. O meu receio é ele não ler. Antes de você continuar, eu já vou fazer um adendo. Por que ela tá falando isso? Porque parece uma coisa normal, mas você bem curta e grossa. Papo reto. Papo reto. O normal que a gente recebe de um cerimonialista, uma cerimonialista, é um copia e cola que me joga dentro do meu corpo da mensagem do WhatsApp, que não faz nenhum PDF. E onde tá escrito assim, ó, a cerimônia começa 6 horas. Aí tem uns horários que são maravilhosos, né, Rafael? Tipo assim, ó, a cerimônia começa às 6 horas, tá? Aí 6h05 está entrando o primeiro casal. Aí, beleza. E aí, 7h42, tá terminando a cerimônia. Cara, não é isso que eu quero saber, porque horários assim cronometrados não vão dar certo. Não é assim. Você não consegue prever tão precisamente o que vai acontecer. Um casal pode entrar mais devagar do que o outro. O padre pode se empolgar e falar mais. O que a gente quer saber é o que vai acontecer. O que vai acontecer? São quantos padrinhos? Vai ter florista, vai ter plaquinha, vai ter segurança, vai ter algum tipo de homenagem. A gente já cansou de fazer evento, que teve um evento que a gente fez que foi muito marcante, onde a gente recebeu um cronograma, esse que é copia e cola, né? E no evento teve uma apresentação, e não foi uma apresentação normal, por exemplo, foi assim, tava acontecendo, e aí tem até um nome, tem uma música que é pra isso. No meio da igreja, as pessoas se levantavam pra cantar isso. Isso pra foto e filmagem tem que ser muito bem alinhado. Muito bem alinhado. Porque, por exemplo, você pergunta, por que essas pessoas estão levantando? Exatamente. O que tá acontecendo que eu não tô vendo? E se a gente estiver mal posicionado, a gente perde o momento. O pastor... E aí depois vocês que respondem. O pastor puxou, falando, vai ter, né, um momento aqui, aí tava o noivo e a noiva lá, estavam cantando, não sei o quê. Gente, foi do nada. Eu só comecei a ouvir uma pessoa não tinha um microfone pra essa pessoa cantar, porque a cerimonialista não deu. Foi muito uma luta. Então, tipo assim... Então, assim, começou a levantar um monte de gente que eu não sabia quem era, da onde estava surgindo. Me veio na cabeça esse vídeo que eu já tinha visto desse estilo, mas eu não sabia quem era, da onde ia sair. Então, assim, pra você ver a importância que a gente sabia antes.
Então, pra gente, isso que você falou em relação à organização, que deveria ser uma coisa natural você receber um cronograma detalhado, né? Não é normal, gente. Não é o tipo de coisa que acontece. O normal é ser tudo muito copia e cola. Só pra explicar o porquê. Que as pessoas podem falar assim, mas Qual é o problema? qual é o problema, gente? Eu tive uma dificuldade muito grande em um casamento, assim, né? Porque o fotógrafo perguntou pra mim, precisa disso tudo? Falei, ué, como assim precisa disso tudo? Precisa, né? Você precisa saber que vai acontecer Tudo que isso, vai vai acontecer acontecer, aquilo, sim. vai acontecer aquilo outro, né? E quando eu percebo isso, que eles não leram o cronograma, é uma coisa que me traz um certo desconforto no dia, porque eu penso assim, eu vou ter que trabalhar por mim e por ele. Uhum. Eu mandei até esses dias pra um Rios sobre do Casa de Dois, né? Sobre a gente comentar quais são as fotos protocolares. E é uma coisa que eu já faço, né? Dentro do próprio cronograma tem lá. Vamos fazer fotos com tal pessoa, blá, 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 blá. E aí, quando o fotógrafo não lê, ele fica assim, vai chamar quem agora? Você vai chamar quem agora? Só que assim, enquanto vocês estão trabalhando, muitas vezes a Renata já sabe. Eu ficava irritadíssima quando outra pessoa ficava falando pra Renata como ela tinha que fazer foto. Eu falava isso pra ela, Renata! Né? Acontece. E aí, quando entra sempre na questão de cada um no seu quadrado, mas entendendo a funcionalidade de tudo. Por quê? Eu tenho um evento inteiro pra organizar. Se eu não confio que o fotógrafo vai fazer a única coisa que ele precisa fazer, eu vou ter que trabalhar por mim e por ele. Sim. E como eu quero que aquele evento dê certo, eu vou fazer isso. Mas não é meu trabalho. Né? Só que ele já tem tudo ali antes. E esse é o meu maior medo, né? Porque eu tenho uma estrutura muito organizada. O meu cronograma com a equipe, ele é extremamente ditado. Elas têm cada uma função, né? Então, assim, aí a outra parte da resposta é em relação a ser uma assistente que não sabe de nada, né? Elas não são assim. A Gabriela e a Fernandinha, elas são pessoas extremamente autônomas sobre o que elas vão fazer no evento. Em momento nenhum, você vai chegar e perguntar pra Gabi assim, o que vai acontecer agora? E ela vai falar, eu não sei. Sua não equipe vai. tem autonomia, né? Completamente. Porque se eu tenho uma equipe que eu pago pra ela estar lá e eu não deixo ela trabalhar, eu tô jogando dinheiro fora. Pra que eu vou fazer? Eu aprendi isso muito cedo. E todo o meu cronograma, ele é assim. Distribuição de tarefas. Fernandinha ou Gabriela. Eu falo delas que elas sempre são as principais, né? E são tudo pra mim, eu amo, não faço nada sem a Gabriela e a Fernanda. E eu faço questão de falar isso pra elas. Todo evento. Nada disso aconteceria sem elas. Porque eu sou uma só, né? E eu já fiz praticamente todo o trabalho. Eu preciso que tenha mais braços pra executar, né? Então tem lá cronograma da Fernanda, cronograma da Gabriela e no final, tarefas que todas nós podemos fazer. Teve um evento que a gente fez agora em fevereiro, foi incrível a nossa sincronia. E isso pra mim é muito importante, porque eu sou uma só. E eu não tinha essa liberdade. Por quê? Nem eu, nem quem trabalhava comigo. E a gente acabava entendendo que a gente poderia ajudar mais. A gente podia fazer mais. Eu já fui pra evento como assistente. Quem vê esse vídeo vai saber o que eu tô falando. Que eu cheguei 2 horas antes no salão com uma outra assistente. Com caixas e mais caixas de lembrança. Caixas absurdas, enormes. E a pessoa responsável, em momento nenhum, falou pra gente, quando vocês chegarem no salão, vocês façam isso, isso, isso e aquilo. Responsável pela equipe, né? A cerimonialista responsável. Não falou. Nós ficamos 2 horas conversando com as meninas. Não era minha empresa. Não é trabalho meu chegar e falar, você não acha que a gente tem que fazer isso? Não, sabe por quê? Porque não era uma pessoa nem que me dava liberdade pra fazer isso. Sabe o que aconteceu no dia dessa festa? O inferno. Foi um caos. Sabe o que a noiva fazer? Caixas e caixas e caixas de lembrança e levar caixas e caixas e caixas de lembrança pra casa. Porque não deu tempo. Porque não entregaram, porque não sabia o que tinha, porque quando foi olhar tinha saído. Não era pra essas caixas estar aqui embaixo. Quando a gente chegou aqui já era pra ter guardado. Eu estou aqui há 2 horas. Você não deliberou tarefa absolutamente nenhuma além de chegar aqui na hora e receber a noiva quando ela chegasse. Só que quando a família da noiva surtou no dia seguinte, você reconheceu que estava errada? Não. A culpa é da noiva. E ela falou isso. Porque a sua filha colocou lembranças demais. Numa equipe que tinham, sei lá, 6 assistentes nesse dia. Nossa Senhora. Então, eu falo muito isso, assim. Minha empresa não é perfeita. Ah, tem gente pensando assim. Quem ela tá pensando que é? Só que, assim,
quando a gente vê muita situação de fora, a gente sabe exatamente o que pode dar errado. Quando você faz esse filtro do que pode dar errado, você trabalha diferente ou você não vai trabalhar diferente. Sim. E se você não trabalha diferente, você não pode ter um diferencial competitivo. Você não pode falar que você é diferente. Aí você se torna só mais um. E aí você entra naquele conto da carochinha de que a profissão tá prostituída, o mercado tá desvalorizado. Não. Se você não tem o seu diferencial, você vai se tornar qualquer um. Aí a pessoa quer, vou colocar a culpa na minha ausência de fechamento no contrato porque a OB cobra mais barato que eu. Eu penso da seguinte forma, muito prático. Existe uma diferença entre você calcular o valor do mercado e você se basear pelo que o outro cobra. Sim. Quando você se baseia pelo que o outro cobra, você não sabe quanto você vale. Sim. E se você não sabe quanto você vale, você deixa qualquer pessoa colocar preço no seu trabalho. Ponto. Né? O meu diferencial competitivo é que eu te atendo 10 horas da noite. Eu falo inglês, espanhol. O meu diferencial competitivo é que eu tenho uma proposta muito bonita. Não, sabe que com o meu diferencial competitivo, o meu diferencial competitivo sou eu. Se eu tenho uma proposta muito bonita com 700 coisas diferentes e eu chego no dia, eu não executo, proposta bonita qualquer um tem. Exato. O que você faz de diferente? Eu sou eu. O meu estilo de organização é diferente. Eu posso prometer mundos e fundos pra você lá no Instagram. E tem no Código de Defesa do Consumidor fala, tudo que tá lá você tem que, tudo que você propõe você tem que executar. Sim. Vai achando que é colocar no link da bio, eu falo inglês, chega lá e você fala, what? E isso tem que ficar muito claro, né? Muito Porque às vezes as claro. pessoas, para vender o peixe... Exatamente. Né? Eu aprendi isso com a Graziela Chiarelli, uma advogada lá do Sul Fluminense. A pessoa, para vender o peixe, enche o Instagram de coisas que ela não faz ideia do que seja, e aí vai chamar a atenção, né? E aí mal sabe que o próprio Código de Defesa do Consumidor diz que ela precisa arcar e honrar tudo que tá ali, né? Exatamente. Às vezes acha que a rede social... Gente, sai desse pensamento. Internet é terra de ninguém. Que rede social é terra de ninguém. Se você tem esse pensamento, avalie, reavalie. Porque é terra, sim, e hoje está muito mais monitorada do que no início. E voltando rapidinho no que você estava falando aí, sobre diferencial de trabalho, diferencial competitivo e tudo mais, eu consigo perceber que essa experiência que você teve como assistente, hoje te ajuda bastante, porque você começou... Óbvio que quando você era assistente, você já deixou claro que esse não era a sua proposta de trabalho. Você estava ali para fazer um extra. Mas no seu subconsciente, bem ou mal, você foi começando a pontuar o que dava certo, o que dava errado. Você foi meio que se lapidando, né? Aquela pessoa que era uma péssima gestora, você falava, pô, não posso gerir a minha equipe como essa pessoa gere. A pessoa que largou as caixas lá, você fala, pô, não posso fazer isso quando tiver. Então você foi meio que se lapidando. E quando você decidiu trabalhar com isso, você já tinha mais ou menos uns parâmetros para fazer o seu trabalho com excelência. Óbvio que você tem a sua criatividade pessoal, a sua empresa tem a sua cara, tem a sua personalidade, mas pelo menos os pontos ruins você conseguiu identificar quando você era assistente. Porém, o que me chama a atenção na sua biografia profissional é que você caminha para uma proposta de trabalho diferente da que você viveu, né? Porque, e aí eu acho que já vem da sua personalidade, que você viveu um ambiente simples de trabalho. E hoje você pensa em destination receptivo, a parte criativa, né? Até me fugiu o nome agora da cabeça, para desenvolver um evento, pegar um casamento do zero, escutar o que a noiva tem para te dizer e criar uma história. É quase que eu penso assim, a grosso modo, é quase que um roteiro de um filme. Exato. Que a pessoa chega e fala, olha, eu quero casar, eu quero que seja assim. Você tem que entrar na cabeça da pessoa. É assim mesmo. Você tem que ler aquele sonho e desenvolver. Sim. Eu não quero puxar teu saco porque você é minha amiga, mas eu não conheço
se eu conheço, essa pessoa nunca expôs pra mim isso, uma cerimonialista que faça, assessora, que faça esse trabalho de criação, de desenvolvimento. Eu escuto muito isso. Eu não escuto muito conheço. isso, quando alguém recebe algum material meu. Eu conheço as cerimonialistas que fazem trabalhos impecáveis. E tem um monte de cerimonialistas fazendo besteira aí. Estragando como você disse, né? Desvalorizando a profissão. Um monte. Trabalhando por dinheiro. E assim, esse podcast é totalmente público, tá no YouTube para todo mundo ver. Eu tenho uma empresa de eventos, eu estou em eventos, mas eu me sinto muito seguro para falar isso aqui, que tem cerimonialista que eu encontro trabalhando por dinheiro, sem qualquer comprometimento com o serviço que lhe foi pago. Eu vejo isso e eu falo isso com segurança. E quem faz isso e tá vendo o podcast sabe, fala, opa, tá falando de mim. Porque quem faz isso sabe que faz isso. Uhum. Sabe mesmo, tanto que assim, até no outro podcast que a gente fez, né, falando sobre a questão de cerimonialista, a gente fez uns cortes e falando sobre a questão do, literalmente, copia e cola, né? Uhum. Aquela frase. E aí, deu pra gente ver, dentre as muitas visualizações, que pessoas que a gente sabe que faz o copia e cola tinham visualizado. E aí, uma pessoa chegou pra mim, não cerimonialista, chegou e falou assim, caraca, Renata, você não tem medo de dar merda? Tipo, cara, eu não preciso da indicação de X, Y, não. Graças a Deus, o nosso trabalho, a gente é muito eficaz nele, porque eu acho que a gente igual você falou, nós somos nós. Maravilhoso quando nós temos indicação. Mas o fundamental daqui do podcast é exatamente, a gente quer que as pessoas entendam que não é para se acostumar com o ruim ou com o pouco. Falou tudo. A gente não precisa se acostumar com o ruim e com o pouco, porque é normal. Cara. O normal é você estar cada vez se aprimorando para ser cada vez melhor. Esse é o normal. Então, assim, a gente fala e a gente vai falar cada vez mais. A gente vai ter a oportunidade de falar com outros tipos de profissionais, né? Enfim, não só cerimonialista, como a gente já tem feito. E em cada segmento tem seus problemas e seus pós e seus contras. Então, assim, a gente não... Aqui no podcast, a gente não tem medo de falar sobre assuntos que, ao nosso ver, podem ser melhores. A gente está aqui para que o cliente... o fornecedor, pessoas que estejam iniciando, né, na carreira, parem e façam igual a Bianca fez. A Bianca tinha tudo pra se acostumar com aquilo que não era bom. Mas ela deu um start e falou assim, cara, eu preciso ser diferente. Então, só fazendo um gancho sobre que as pessoas não precisam se acostumar com aquilo que é ruim. Verdade. Assim, isso a gente entra muito na questão do posicionamento de mercado, né? Eu falo para as minhas clientes, né? A Renata sabe que se chega uma cliente pra ela e fala assim, eu quero uma pessoa só pra falar no dia, ela não vai me indicar. Sim. Se chega uma cliente que fala, eu não tenho ideia do que eu quero, mas eu quero fazer o meu sonho virar realidade, a Renata, ela me indica. E o que acontece? O trabalho do assessor, eu falo isso com muito orgulho no coração, ele não tem a ver com valor, assim, dinheiro, né? O nosso trabalho, o trabalho da assessoria, ele tem a ver com valor. Ele não tem a ver com preço. Sim. E isso não tem a ver com dinheiro. Quando a pessoa entende a responsabilidade de um bom assessor, ela não vai chegar pra você e vai falar assim, eu quero cobrar mais barato. Ela vai falar pra mim assim, eu quero alguém que seja eficiente. Sim. E tem pessoas que são muito eficientes cobrando muito barato. Ponto. Não tem a ver com dinheiro. Se a pessoa já chega assim, eu quero mais barato, eu quero... Cara, você não vai conseguir alguém que entenda a sua necessidade. A minha questão de posicionamento de mercado, ela veio pra mim. Graças a Deus, eu pude escolher o meu nicho. Na verdade, ele me escolheu. Sim. Né? Eu lembro a primeira vez que uma noiva que não era do Rio me contratou e o Rafa falou, isso é um mercado? Não foi? Eu falei, eu tô descobrindo que é. E a responsabilidade de você passar pra uma noiva que não mora aqui no Rio já é muito difícil. Sim. A confiança que você passa pra uma pessoa que nunca te viu pessoalmente é algo assim. Tem que ter boa lábia. Não, tem que ser você.
Sim. É simples. Só para quem tá assistindo entender, você tá falando do Destination Receptivo. Isso. Que é uma... Posso chamar de categoria? Sim. Né? As pessoas pensam em destination só no externo, né? Só então, no externo. Isso. Porque as pessoas pensam isso. Então, assim, como você entrou dentro do Aham. assunto, e só pra gente deixar quem tá assistindo entendendo o que tá acontecendo no podcast, assim, quando você fala de uma pessoa que não é do Rio te contratar aqui no Rio, que vai casar aqui, você tá falando de uma categoria chamada Destination Receptivo, que é uma Exatamente. categoria que você Não conhecia. E colocou no seu portfólio de trabalho justamente pela questão da sua evolução profissional, sim. que você entende que é um mercado bom de se trabalhar, né? Muito aconteceu de eu entender os meus diferenciais competitivos. Eu falo diferencial competitivo porque eu assisto muito Shark Tank. Né? Camila me fala sempre isso. E eu tomei isso pra mim. Eu lembro, né, na faculdade, a gente usa instrumentais técnicos do serviço social. E eu trouxe esses instrumentais técnicos para a minha profissão. Sim. Eu lembro de perguntar no workshop, será que é válido? Porque, vocês sabem, né? Eu tenho questionário dos noivos, eu tenho laudo e parecer de visita técnica, eu tenho indicativo, eu tenho mood board. Todo o meu trabalho, que normalmente não é visual, ele é falado, Sim. ele comigo se tornou tácito. Uhum. Eu tenho para os noivos a pasta catálogo, eu tenho tudo o que eles podem ver o sonho tomando forma. Eu criei esse material para mim, né? Tudo meu, eu falo isso, Deus honra demais, gente. Porque eu não tive a ajuda de ninguém para criar o que eu tenho hoje. E eu tenho materiais de qualidade técnicas muito bons. De onde veio isso? Da faculdade. Eu absorvi aqueles instrumentais. E eu falei, eu posso aplicar isso na gestão organizacional. Sim. Então, eu vou transformar isso dentro do meu mercado. Né? Quando eu chego para fazer uma visita técnica, eu posso simplesmente chegar e falar assim, aqui tem uma parede que a gente pode fazer arte, você tem suíte, você tem que... O meu questionário de visita técnica, ele tem, aqui tem extintor de incêndio. Vocês têm segurança? Tem bombeiro civil? Se eu precisar usar a copa, posso? Tem perguntas pontuais que você, o contratante, não faz. Sim. Só que se você, por exemplo, jogando pro Destination, não tá no Rio e você vai casar na praia, você não sabe que ali no quiosque ele não te oferece segurança, ele te oferece um vigilante da rua. Você não sabe que ele não tem um gerador ali, você tem que alugar de fora. Quando eu tenho essa autonomia dos noivos, eu chego nas casas, faço as verificações técnicas, depois de fazer todo o questionário, dando a planta todinha. Faço todo o questionário. Chego pra pessoa que me atendeu. Você pode assinar aqui, por favor? Chego em casa, jogo tudo no computador e dou as minhas recomendações técnicas. Casamento na praia. Não tem gerador. Eles disponibilizam, portanto. Eu recomendo deixar. A gente não sabe o que vai acontecer. Não tem segurança. Recomendo a contratação. E lá no meu contrato diz que os indicativos da visita técnica são opcionais ou não. Porque pode acontecer no dia faltar a luz e tá lá na pasta. Eu recomendei que a gente alugasse o gerador. Uhum. Sim. Foi opcional, não é uma obrigação. Isso tem lá no meu contrato. Só que pro noivo é uma segurança do tipo assim, achei que eu tinha que contratar a casa de festa, a decoração. Mas assim, e se faltar luz no dia? E se eu, por acaso, contratar uma estação que tem uma fritadeira elétrica que fritar tudo? Sim. Quando eu tô toda essa coisa corroborada pros noivos, é uma coisa que eles olham. E a casa de festas te olha diferente. Não teve uma casa de festas que eu cheguei com o meu questionário de visita técnica que não falou. Eu nunca vi isso antes. Mas eu percebi que tanto isso quanto várias outras ferramentas que eu sempre mostro pra vocês, Sim. né? Eu já fiz mood board de apresentação do que os noivos podem procurar numa equipe de fotografia. Sim. De fotografia. Até pra ajudar os noivos a se Exatamente, identificar com o que ele quer, exatamente. o tipo do registro que ele quer, né? Então, assim, o meu posicionamento de mercado foi de entender que eu precisava fazer diferente e não era questão de convencimento, era porque eu era diferente. Só que isso começou a chamar a atenção, porque as pessoas começaram a se sentir mais seguras, do tipo assim, eu não tô nem no Brasil, mas eu sei que nessa casa de festa que eu quero casar, tem isso ou não tem aquilo, o que eu preciso ver, o que eu preciso fazer. Isso é o olho da pessoa aqui. Né? Exatamente, eles deliberam essa autonomia. Por isso que eu falo, são pessoas que reconhecem o valor de uma assessoria. Não são pessoas que chegam pra mim e perguntam de primeira quanto você cobra.
Raramente. Ah, ela cobra um absurdo. Não, não cobro mesmo, né? Mas, normalmente, a pessoa que já chega, eu quero conhecer o seu trabalho. O que você pode me oferecer? Não tem como, né? Se eu fizer 10 reuniões, é arriscado uma não fechar. E se essa uma que não fechou, já virou e falou pra mim assim, eu acho que eu vou deixar eu contratar mais pra frente, só pra organizar o dia. Essa pessoa não entendeu a minha proposta. Sim. Entendeu? Então, assim, eu entendi a diferença que eu precisava ter, mas partindo de mim. Eu não pensava chegar com noivas na Europa, né? Eu pensava em sair daqui pra lá, jamais em ser o olho de alguém aqui. Mas é uma responsabilidade muito maior. Sim. Então, assim, eu aceitei com gratidão e descobri que, tanto para as noivas daqui, que é o que eu falo, o meu tratamento é igual. Pra noiva daqui e pra noiva da Europa. Pra noiva daqui, pra noiva da Baixada, pra noiva da Zona Sul. Elas recebem exatamente a mesma qualidade de serviço. Sim. E é porque eu sou eu. Sim. Eu não criei nada disso pensando em chamar a atenção do público a mais. Eu criei pensando no meu cliente final. Pode ser qualquer um deles. Porque eles todos vão receber o mesmo tratamento. Né? Eu defendo os clientes. Renata já viu em Expo, mãe de debutante, chegar pra mim. Bianca, eu paguei 6 mil reais num vestido e eu fui extremamente maltratada no ateliê. Eu tenho relatos disso. Né? Eu já cheguei a brigar com o dono de casa de festa, que destratou a menina de 14 anos. Já a menina perguntou assim, vai tocar música de fundo na hora? Ele olhou pra cara da garota e começou a rir. Aí eu falei, o que você tá fazendo? A mãe dela tava lá. A mãe dela vai ver isso, vai lembrar. Falei, olha, você não pode falar assim com a menina. Ela tem 14 anos, ela não sabe de nada. Se eu te pergunto isso, você pode achar errado. Mas ainda assim, não pode me tratar desse jeito. Tá maluco? O pai da garota deixou um carro aqui pra você. Tá pensando que tá falando com quem? Tem fornecedor que perde a noção. Isso é uma coisa... Não sei se vocês vão fazer aquela pergunta de coisas que você não aceita por nada. Mas isso é uma coisa que eu não admito. Gente que destrata quem te paga. Não é porque tá te pagando que pode fazer o que quiser. Beleza, mas é questão de respeito. Respeito. Gente, pelo amor de Deus. A pessoa deixou ali um carro pra você. Você vai destratar essa garota? Você vai falar de qualquer jeito? Já entrei, já invadi. O pessoal da Luda da Barra já me conhece. A noiva, eles não querem deixar eu entrar lá. Eu falei, por quê? Olha só, tem 3 meninas aqui. A gente vai conseguir arrancar um vestido do lado de dentro pra roubar? Não, vamos lá dentro olhar. A pessoa precisa entender que nós somos prestadores de serviço. Nós estamos ali pra fazer aquilo acontecer. Canso de ver. Já briguei, olha, dentro de ateliê de vestido várias vezes. Ela não quer esse vestido. Mas tá na paleta dela. Ela quer brilhar muito. Traz outra coisa. Porque não tem. Olha só, a menina não quer um vestido de manga comprida. Ela não quer um tomara que caia. Você tem ombro a ombro? Eu não trabalho lá. É obrigação dela saber. Mas já que sou eu que tô ali com ela, eu vou fazer aquilo acontecer. Sim. Né? É você entender pra quem você trabalha. Eu entendo, eu não sou babá, eu não sou psicóloga, mas eu sou um ser humano. Aquela pessoa que tá ali, por muitas vezes, não tem apoio da família, ela não tem apoio de ninguém. E ela encontra na assessoria um porto seguro. Eu não me importo de ser essa pessoa. Cansei de fazer atendimento viajando, vocês sabem disso. Sim. Então, assim, não é, pode fazer o que quiser. Não é que pode fazer o que quiser. É a pessoa entender que você está incluindo mais alguém no seu sonho. E isso é muita responsabilidade. Eu não posso virar e falar assim, olha só, não vou te atender. O máximo que eu posso fazer é assim, olha só, eu tô muito ocupada agora, eu não vou conseguir te dar atenção, mas eu já volto. Eu tinha noivas que a minha vontade era colocar no colo. Sim. Por abrir, assim, pra mim, coisas que não abrem pra mais ninguém. Gente, é um momento único na vida da pessoa. Não é porque a casa de festa é minha, não é porque eu vou oferecer um serviço A ou B que eu posso fazer o que eu quiser. Pessoas que eu já vi sentar, conversar, virou as costas. Eu não vou falar o que falava, porque falava. Sim. Coisas muito pejorativas, de graça. A pessoa não fez nada, além de ficar 1 hora ali explicando pra ela como que ela quer o sonho dela. Por isso que eu falo, é melhor não fazer. Concordo. É simples assim. Você falou isso há poucos minutos atrás, entendeu? né? E eu vejo isso tanto de pessoas de segmentos comuns, como de lugares grandes. Alguma hora, a bolha vai estourar. Vai confiando que todo mundo vai acreditando que é o melhor, que é o melhor, que é o melhor. Meu amor, ninguém é insubstituível. Ninguém. A partir do momento que alguém colocar a boca no trombone, de verdade, pra contar que paga 10, 15 mil em alguma coisa, né? E a pessoa distrata, porque na feira trata maravilhosamente bem. Na Expo, todo mundo é amiga, né? Quando vai atender a menina, atende de qualquer jeito,
Comigo, não. Não comigo como cerimonialista, porque eu entro no ateliê, eu chamo a atenção. Ah, com pressa, a garota tem direito a escolher 3 vestidos, vai ficar o dia inteiro aqui se precisar. Tem hora não. Ela já pagou, tá atrasando quem vai entrar pra te dar uma outra comissão, mas não importa. Tem que atender quem é que tá aí fazendo. Canso, eu tenho muitos embates com fornecedores, né? Muitos. Mas porque eu sei pra quem eu trabalho. Na verdade, nem... Não são nem embates, são questões assim... É o certo pelo certo. Eu ia falar isso, não é briga. É porque você tem Porque eu sou esporrenta, né? você tem um padrão de trabalho. E eu falei isso pra você quando você começou a trabalhar. Que é um padrão que o mercado... E eu falo isso com propriedade, que o mercado de assessoria, pelo menos o mercado que eu conheço, a minha bolha, tá? É um padrão que o mercado não está acostumado. Não tá. O mercado não está acostumado. Quando você mesmo da sua boca falou que você vai nas casas de festas, faz o seu checklist lá, né? Como é que você chama? O seu... Mailboard. Né? Não, o quê? Que você vai... O questionário de visita técnica. Questionário de visita técnica. Aí o cara da casa de festa olha pra você e fala... O que é isso? Ninguém fez isso? É porque eu tô falando. Não... O mercado não tá acostumado porque você está desenvolvendo. Repito, eu conheço cerimonialistas e assessoras maravilhosas que faz trabalhos incríveis. Mas o que você tá fazendo no mercado, assessoras e cerimonialistas que dão assessoria, curso, mentoria e tudo mais, não fazem. Ou se fazem, desculpa, eu não sei. Esses dias eu recebi um feedback de uma casa que eu trabalhei, que a gente teve lá uns percalçozinhos, e eu fiz questão de entrar em contato com a responsável, que ela tava até em Portugal, e ela falou pra mim, né, tudo isso que eu falo, você não tem medo de falar no podcast? Não, eu posso provar tudo, né, e ela falou pra mim assim, eu nunca recebi um relatório pós-evento. É a primeira vez, e eu trabalho com isso há anos, vim trabalhar com isso em Portugal, e é a primeira vez. O engraçado é que se você falar pra algumas pessoas do segmento, só o texto, relatório pós-evento, pessoas que trabalham no segmento vão falar... O que é isso? O que é esse relatório pós-evento? Pessoas que trabalham, que fazem o seu trabalho. Então, gente, eu tô 10 anos, eu tô aqui fazendo esse podcast agora com a Renata, mas... quem é o Rafael? Gente, eu tô 10 anos trabalhando com evento. 10 anos. Então, assim, eu já vivi muita coisa. Eu já trabalhei com cerimonialistas e assessoras diferentes, mais de 200. Isso eu tô jogando assim, aleatoriamente. Mais de 200. Então eu sei o que eu tô falando. Aí, eu quero chegar na pergunta o seguinte. A Bianca Temperini não é uma empresa de muitos anos. No mercado, a gente já sabe disso. E você já chega com sarrafo aqui. E nós sabemos que o mercado de festas e eventos e assessoria é uma terra perigosa, é uma areia movediça, né? Tanto de pessoas que vão te copiar, de pessoas que vão te invejar, de pessoas que vão te julgar. E aí eu penso o seguinte, vê se você vai entender a minha analogia. Quando você começa com um negócio aqui, qualquer besteirinha que você faz de melhora, uau, ela melhorou. Vou dar um exemplo. O Rafael começou o podcast, né? Primeiro episódio, ele fez com uma roupa normal. Aí eu fui ali, o segundo episódio, ele usou uma camisa. O cara tá evoluindo. O terceiro episódio, a televisão ficava na parede, tava embaixo, era menor. Já no 5, a televisão ficou maior. Uau, caraca, agora já tenho... Qualquer coisinhas que você vai fazendo, mostra para todo mundo uma melhora. Quando você já vem com o sarrafo lá em cima, você tem uma dificuldade maior de mostrar crescimento. Você já tá com o sarrafo lá, é mais difícil você mostrar aonde você tá evoluindo.
né? E aí, a minha pergunta é direta e reta pra você. Você começando já diferente, que você faz um trabalho diferente. Você já começando com o seu sarrafo lá em cima. Porque o seu planejamento de trabalho, eu vejo... Não conheço a sua profissão, mas eu vejo que é muito bem feito, elaborado, e eu não sei pra onde ele tem margem pra melhorar, tô sendo sincero. Oh, meu Deus. E aí, como é que funciona? Você tá com um sarrafo aqui e você faz o quê? Olha, eu vou continuar fazendo o que eu quero, porque eu não consigo enxergar mais margem pra crescimento, ou você acha que você tem margem pra evoluir e aonde você quer evoluir? Eu acho que a minha forma de trabalho traz pra mim os meus clientes ideais. Eu acho que eu tenho margem pra crescer a partir do momento que eu tenha mais clientes que entendam a minha forma de trabalhar. Eu falo muito que eu não tenho a síndrome da agenda cheia, né? Eu entendo que o meu cliente ideal, ele vem pra mim. Então, a minha margem de crescimento, ela aumenta tanto de qualidade técnica como pessoal a partir do momento que esses clientes continuam me procurando. Eu acho que chegar com um sarrafo muito lá no alto me colocou num lugar onde essas pessoas ideais conseguem me ver. E isso não me diz que... não me traz conforto, mas me traz uma segurança do que eu estou fazendo correto. Eu lembro que a Roberta Canuto, da Casa de Dois, ela falou isso pra mim. Continue fazendo o que você está fazendo, porque é diferente. Continue jogando 1 milhão de informações nos seus noivos, porque ninguém faz isso. Então, assim, não que não tenha margem de crescimento, mas eu acredito que eu vou continuar crescendo à medida de que eu continue recebendo esses clientes que me enxergam dessa forma. Eu acho que a minha margem tá aí mais na questão de crescimento em contratos mesmo, né, em contas que chegam pra mim, do que só a qualidade técnica. Né? Eu acredito que melhorar sempre. Eu aprimoro tudo que eu posso, eu aprendo muito, eu estudo muito, eu sou uma pessoa viciada em leitura, vocês sabem disso. E eu acho que sempre que eu puder estar aprendendo, sempre que eu puder estar implementando coisas novas, eu vou fazer. Mas o lugar que eu me coloco no mercado atualmente é o lugar onde os meus clientes ideais conseguem me enxergar. Isso me traz paz, me traz segurança de que eu estou no lugar certo. Sim. E, claramente, conseguindo também proporcionar a mesma experiência para todos os meus clientes. Porque existe diferença, né, em questão de budget para outros clientes, obviamente. Né? Tem noivos que têm disposição de investimento muito maior. Só que a minha qualidade técnica é tanto para ele quanto para qualquer outro cliente meu. Então, assim, essa minha margem de crescimento pode assustar quem está acostumado com o básico. Né, e surpreender com quem achava que só o pouco era suficiente. Isso me traz segurança. E eu imagino que a amplitude disso se dê mais na questão de outras pessoas conseguirem me enxergar dessa forma. Que assim como outras pessoas, né, visualizam os stories do Papo de Perfil, do Copia e Cola, pessoas que eu admiro muito já conseguiram me ver. Entende? Então, assim, é um sarrafo que eu me cobro pra não perder a qualidade, mas sou eu, né? Todo o meu material sou eu. Tudo que eu faço, eu coloco o meu coração. Então, é uma coisa que eu vejo como naturalidade pra mim. O dia que eu desandar é porque eu, Bianca, desandei. Né? Obviamente, não dá pra ser as duas pessoas ao mesmo tempo, mas assim, o meu trabalho tem a minha essência. Sim. Então, se eu me perder, como já aconteceu, né? Eu provavelmente vai ter esse impacto, mas com relação a crescimento, eu sinto que eu vou crescer à medida de que mais clientes ideais cheguem pra mim. Clientes ideais são clientes que entendem o seu trabalho. Exatamente. Que valorizam. A assessoria não tem a ver com dinheiro, né? Tem a ver com valor, não tem a ver com preço. Aí, aproveitando o gancho, né? Vai entrar numa parte que eu queria muito. Pai amado, eu tava muito bem, tem mais água. Uma parte que eu queria muito falar. Santo tá acabando aqui, ó. Uma parte que eu queria muito falar, rapidinho, que eu sei que é da corrida aqui pra gente. Gente, nem vi a hora. Vamos falar, quando você fala sobre valorização de trabalho. Eu queria que você explicasse, com as suas palavras, enfim, o que significa quando você tem... É um assunto bem polêmico. Quando você tem a casa de festa
que inclui o seu serviço no pacote. Ela chega pro cliente que contratou e fala assim: não, você pode ficar despreocupado porque eu vou dar para você de brinde. Você, que é mega especial, estou te dando de brinde, a assessoria e cerimonial do seu evento. Aí o cliente pensa: porcaria, ganhei um presentão. Rapaz. Eu tô aqui economizando, vamos lá, 2, 3, 4, 5 mil reais. É um mega presente. E aí, beleza, assinou o contrato. Quando assinou o contrato, vai passando os meses e aí ele percebe estranho, né? Já que eu ganhei uma assessoria, cadê essa assessoria que ele entrou em contato comigo para saber sobre o meu evento? Aí ele liga pro salão de festa. Fala: porque eu ganhei a assessoria. Não, tudo bem, vai ser fulana. Tá, quando a pessoa sabe, porque, né, às vezes é uma vasta lista. Às vezes você nem sabe qual é o brinde. E por que eu tô fazendo esse adendo? Porque isso não acontece só com cerimonial, acontece conosco, que somos de fotografia e filmagem. Também tem o brinde da casa de festa que coloca fotografia e filmagem. E aí chega lá, você não faz a menor ideia de quem é, não faz a menor ideia de como que é o trabalho dessa pessoa. E aí, voltando a falar, que eu não quero entrar no meu assunto, porque assim, ó, aquela coisa que fica engasgada aqui, mas não vou falar sobre isso, vou me atentar aqui à questão do cerimonial. A pessoa descobre que essa assessoria cerimonial que ele ganhou de brinde, só vai falar com ele 2 semanas antes do evento. Quando fala 2, você fala 2 é um super brinde. E que não vai dar nenhum suporte, porque assim, vamos ser bem realistas, tá? Eu não tô defendendo a classe de cerimonial, porque eu não ganho nada com isso não, gente. Mas assim, eu tô defendendo o segmento festas e eventos, tá? Tem uma diferença muito grande. E eu tô te perguntando, quero que você explique isso, mas eu vou dar o meu ponto de vista. Ele vai descobrir que o cerimonial do dia é a pessoa que vai ler um papel que provavelmente vai ser o copia e cola que eu mencionei, e vai simplesmente chegar pra pessoa e falar: você tem quantas lembranças? Tá, vou deixar lá na recepção, as pessoas vão sair e vão pegar. E aí eu queria que você falasse, pra você, o que é esse brinde que você ganha? Se isso chega a ser um incômodo pra você, por que eu falo isso? Porque a gente volta a falar sobre a questão de valor, não ser só preço. Né? Eu super entendo que a pessoa queira economizar, né? Se tá ganhando alguma coisa, menos uma coisa que você pagar. Mas eu queria que você explicasse para os clientes qual é a diferença de quando ele ganha isso, e eu deixando bem claro aqui que é uma coisa que você só vai descobrir depois que passar. Sim. Isso. Então, eu tô tentando te ajudar a não dar merda no seu evento, tá? Tô sendo bem sincera. E eu tô falando isso, por quê? Porque eu tive agora, uns 2 semanas atrás, uma cliente minha que viu o nosso podcast anterior, que eu falei isso, falei mesmo, e chegou pra mim e falei: Renata, pelo amor de Deus, você tem que me indicar alguém, porque eu fiquei com medo. E eu falei: caramba, serviu. Isso foi bem legal. Então, resumindo, queria que você falasse qual é o seu ponto de vista em relação a isso. Então, eu acho é uma resposta pra mim meio simples de dar, porque assim, o cerimonial da casa, ele joga com o time da casa, né? Ele não é um cerimonial que vai proteger o seu evento, ele vai proteger a casa. Então, como acontece 799 vezes das pessoas pararem de ser servidas no meio do evento, ele simplesmente vai fazer que ele não tá vendo. Porque ele joga pro time da casa. Então, assim, a importância de você entender não é questão de que o cerimonial da casa seja ruim. Ele só não vai ser um cerimonial pra você. Ele vai ser simplesmente um funcionário da casa fazendo a casa acontecer. Fazendo a festa acontecer. Então, se você quer alguém pra brigar por você e pelo seu evento, você não vai confiar na casa. E tem casas que são muito honestas. Eu já recebi propostas de casa, de festas, né? Indo fazer revisita técnica que coloca cerimonial do dia, sem assessoria. Ok, essa pessoa tá sendo honestíssima. Não tá te vendendo um gato por lebre. Agora, eu já cheguei em casa de festa, no dia que eu discuti com esse dono de casa de festa. Olha só, não é querendo desmerecer seu trabalho, não, mas aqui eu falei: não. O meu trabalho é diferente do que você faz aqui. Você não precisa me comparar com a sua equipe, porque com certeza a gente não faz igual. Então, assim, não é um incômodo pra mim, é um incômodo pra casa, quando vem alguém de fora. Sabe por quê? Porque vai fazer o evento acontecer, se for um profissional de qualidade. Se for uma pessoa que não tô aqui pra isso, eu não sou supervisora de buffet,
Então, pra mim, não faz diferença. Então, a diferença pra mim, que eu sempre explico, né? O cerimonial da casa joga no time da casa. Não vai jogar no time do seu evento. Que funcionária vai chegar pro gerente da cozinha e vai falar: gente, tem 4 meses de licença servidas. Como assim? Eu passei ele. Não vai fazer. E não é errado. Ela tá ali protegendo o trabalho dela. Sim. Só que ela não vai proteger o seu evento. E é isso que importa. Na conta final, o que vale é o seu evento fazer sucesso, né? Funcionar. Claro. E pegando o gancho do que a Renata falou, é literalmente isso. Tá? Ele vai jogar pro time da casa o tempo inteiro e você tá entregando o seu evento para uma pessoa que não está comprometida com ele naquele dia e naquele momento. E o mesmo acontece no meu segmento, tá? Eu trabalho com fotografia e filmagem e tem casas de festas que te dão a fotografia e filmagem. Espero que vocês estejam vendo isso. Quem tem festa... Eu tenho que marcar... Não, eu vou botar... Pensei que ia marcar a casa de Pelo festa. amor de Deus. Eu tenho que marcar o consumidor. Porque fornecedor Sim, vê isso, fotógrafo não, vê. Tá nem aí, eu tenho que Cliente final gente, que façam importa. esse vídeo chegar. Façam esse vídeo chegar aos seus amigos que vão fazer festa. Não quero que me contrate, quer dizer, óbvio, eu quero, mas assim, não precisa me contratar. Mas o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, tá? Pela minha experiência, o fotógrafo que a casa de festa está te dando de graça, aqui ó, aspas, que não é de graça, ele vai te entregar um trabalho que está associado entre ele e a casa. Ponto. Ele vai fazer o que ele faz em todos os eventos. Ele vai fazer no seu casamento o que ele fez no 15 anos de ontem, no 15 anos de anteontem, no casamento de anteontem. E problema. Agora, se você quer isso de registro para o seu evento, tudo bem. Só não reclame depois. Eu acho que o cara, o cliente que aceita esse tipo de fotografia, ele não pode se dar o direito de ir lá na rede social e falar: as minhas fotos ficaram ruins, eu não gostei do meu trabalho, o fotógrafo dessa... Não faça isso. Porque, né, se a casa não tá te avisando isso, vocês vão fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, eu estou avisando. É assim que funciona. E outra coisa, quando você chega na casa para fechar, ele vai te dar um portfólio com fotos lindas. Sendo que esse portfólio, na grande maioria das vezes, não é feito pelo profissional da casa. Ele pegam fotos de outros profissionais que foram lá, contratados, com um trabalho responsável, que a casa sempre pede, a gente dá essas fotos para casa e depois ela vende lá dizendo: olha, inclusive os nossos. Inclusive, nossa, a gente manda sempre foto para casa. Aí depois o cliente pega essas fotos que não são dos fotógrafos dele, porque os fotógrafos que trabalham lá são, né, de certa forma, grande parte não são tão responsáveis com o evento, porque não tem um contrato com o cliente, tem um contrato com a casa. Sim. E aí ele vai lá e fala: olha, essas fotos são lindas, mas às vezes nem é. Porque, na verdade, às vezes você nem sabe quem é o fotógrafo. Porque essas casas trabalham com 5, 6, 7 fotógrafos. E aí vê a agenda. Você pode vir hoje, você não pode vir. Então eu sei que esse vídeo vai chegar muito consumidor final. Então é só para vocês terem cuidado. Sim. Abra o olho com esses pequenos detalhes, que o objetivo do podcast é isso. Aí entra na importância de você ter uma boa assessoria. Não é? E aí entra a questão de você ter uma Exato. boa assessoria. Aconteceu isso não tem muito tempo, né? Quem me acompanha no Instagram viu, né? A gente evita muita coisa, né? É uma proteção para o cliente em relação à economia e cuidado final, né? Então, assim, quando você tem esse respaldo, porque na maioria das vezes a pessoa não sabe. Não é isso que a gente vai fazer, não alerta. Mas o cliente final não tá acostumado com o fato de, tipo assim, meu Deus, isso aqui não é bom, isso aqui não é real. Essa cerimonialista não é cerimonialista, é uma recepcionista, né? Eles não sabem. Só que, assim, às vezes também ele não se interessa em saber. Eu quero, tá bom, quero que funcione. Sim. A culpa também nem é só da casa, às vezes o cliente também... Exato, não é nem só isso. A culpa, às vezes, é do cliente na questão de não valorizar o próprio investimento. Sim. Né? Então, assim, eu tenho uma política muito clara de atendimento. Eu não mando, né, fechamento de contrato, fechamento sinal para reserva de data sem que o cliente leia o meu contrato antes. Não tem nada ali que ele não possa ler antes de me dar o dinheiro. Por que eu não vou fazer o contrário?
Sim. né? Então, só que eu recomendo isso para as minhas noivas. Não façam pagamento de sinal sem ler o contrato antes. Sim. Quando acontece, depois, o que eu faço? Já era. Assinou. Um abraço. Exatamente. Fez o sinal e tá lá no contrato. Eu não devolvo o sinal. É. E aqui você quer que eu faça o quê? Quem tem que ler é ela, né? Exato, né? Então a importância de você entender que se você quer alguém pra jogar no seu time, você tem que se preocupar com o seu evento. Você tem que fazer o investimento que vale a pena. Sim. Senão você jogou 30, 40, 50 por baixo, 1.000 no ralo. Você vai ter uma festa boa, você não vai ter um serviço de qualidade. É simples. Simples e direto. Isso. Gente, tem sido incrível esse papo com a Eu Bianca. suei tanto que eu tirei a aliança. Eu acho que tá sendo muito bom, foi de grande utilidade Isso. trazer as informações que a Bianca trouxe, que é aquilo que eu volto a falar para vocês. Se vocês estão acostumados com assessoria de evento e tudo mais, hoje vocês viram que o sarrafo é mais alto. Tô sendo muito claro e eu não tô mentindo porque ela deu uma aula aqui, aula que muitas assessoras não tiveram nos seus cursos de assessoras. Mas, antes da gente finalizar esse podcast, a gente tem 2 tópicos, né? Um dos tópicos é o papo reto, que a Bianca sabia que ia passar por isso. onde a gente, com todos os convidados, a gente passa por alguns tópicos e o convidado de bate-pronto responde pra gente. E a gente vai tentando arrancar algumas polêmicas desses convidados que vêm aqui. E por último é a hora do jabá, que eu nem sei se faz necessário hoje, porque hoje foi um podcast, né, que foi quase que um workshop do trabalho dela. Ficou muito clara a qualidade do trabalho dela, mas mesmo assim ela vai me dar o jabá, porque todo mundo que vem aqui tem que fazer o jabazinho. Então vamos lá. Agora é a hora do papo reto, é uma hora que você sabe que tem no programa, porque eu sei que você assistiu todos os episódios, eu sou muito grato por isso. E pra gente já começar o papo reto, quero que você me fale sobre uma frase. Uma frase. Injustiça. Cara, eu acho que é muita injustiça com quem paga você não oferecer um trabalho de qualidade. Eu acho que é injusto com quem confia em você debochar do sonho dessa pessoa porque não é uma decoração que te agrade. Eu acho que é injusto você se propor a fazer algo e você ofender o seu cliente o evento inteiro. Injusto é você dizer que você é uma empresa que trabalha 7, 8, 9, 10, 15 anos, chegar no dia e simplesmente parecer que desligar. Eu acho que é injusto. Também, eu falo pessoalmente, eu não sou o tipo de pessoa que muda muito o valor do serviço, o meu preço. Porque eu acho injusto com quem me paga corretamente ficar descendo o valor para uma pessoa que não reconhece o meu trabalho. Vai, Rê. Um sonho. Cara, o meu sonho real é viajar a trabalho. Receber pra viajar. Me leva. Com certeza. É o meu sonho. Eu sigo muitos perfis assim, né? Que fazem destination. E eu amo fazer o receptivo porque eu amo ser carioca e eu amo apresentar o Rio pros noivos. Né? O Rio, o Brasil, quando eles estão de fora. Mas sair também é um sonho. Assim, muito claro na minha cabeça. Família. Tudo. Base. Sem isso, a gente não é nada, né? Eu estava aguardando isso, porque no primeiro podcast o Rafa falou que ele criava muitas coisas. E isso é verdade. Uma das coisas que ele criou fui eu. E eu não vou chorar de novo, porque eu já chorei no dia de ação de graça. Vocês são a minha família. Vocês nos acolheram, vocês cuidam de nós. Meus pais, né, estão assistindo. Vocês são a nossa família. Eu falo isso com muito carinho, né? E é desmedido. Não importa o que as pessoas falem. O que a gente cria é muito real. É verdadeiro mesmo. Entendeu? Isso Nossa familhinha é incrível. E eu acho que sem vocês, nada seria possível. Falo isso, assim, claramente, com a maior certeza de tudo que eu já falei até agora. Tudo que eu tenho, tudo que eu tô construindo...
eu devo a vocês. Eu acho que a gente foi só um gatilho. Eu também acho. Porque você é muito capacitada e Mas precisava, né? foi só um gatilho. Disso. Porque... É eu ou você? Sou eu. Eu tenho uma forte. Não, vou botar de leve pra deixar forte pra você. Tá. Um momento inesquecível. Cara, pode ser pessoal ao invés de viagem? Claro. Eu tenho 2 que são pra mim, assim, quando eu fui pro Peru, que eu conheci Machu Picchu, inesquecível porque eu quase morri na subida. Quem já foi pra Machu Picchu e fez aquela subida de ônibus sabe que quem não morreu do coração ali não morre mais. E tem um momento em evento que é inesquecível pra mim. Eu vou falar o nome da minha noiva, Diana. A Diana entrou sozinha no casamento. E ela não estava muito bem, né? Foi um processo delicado, eu posso falar isso, porque ela é minha amiga hoje. E ela entrou sozinha, o percurso todo. E ela tinha uma força andando. Eu nunca vou esquecer a caminhada da Diana até o marido dela na minha vida. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Uma mulher ali sozinha. Ela, os orixás dela, ali andando. Uma força que, olha, só de falar me arrepia. É uma coisa que eu gosto de levar pra vida. Principalmente porque foi uma relação que a gente criou de amizade muito forte. E essa caminhada dela é algo que me marcou como pessoa que trabalha com isso, sabe? Foi gratificante ver que tudo que a gente tinha passado até ali levou ela até aquele momento. E o corpo dela falou na caminhada, né? Completamente. O corpo Foi fala. lindo, foi lindo. BV. Ah, não cobro. Não cobro. E eu vou falar aqui, eu ia usar pro direto e reto, mas assim, eu não indico fornecedor porque é amigo. Inclusive, tem amigo fornecedor que eu não indico. Porque presta um trabalho de qualidade ruim. Os meus clientes, né, quando a gente monta um staff, eles me contratam pelo meu jeito. E se não for, de fato, o que eles estão procurando, eu não indico, assim, só porque eu conheço. As minhas indicações são muito específicas. E eu acho injusto. No trabalho do assessor já tá incluído. Sim. Né? Então, eu já vi conexões na minha frente de BV, assim, numa expo. Não, porque eu te dou tanto, eu te dou aquilo, de cerimonialista, DJ, todo mundo ali na porta do salão conversando. Não, porque se você me indicar, eu te dou tanto. E assim, por que eu vou fazer isso se o contratante já tá me pagando? Se ele já tá confiando em mim pra fazer as indicações? Não cobro. Se cobrasse, falaria, mas eu prefiro indicar e vocês darem desconto pro meu cliente. Eu digo vocês em relação ao geral, né, de quem eu faço a indicação, do que eu vim pro meu bolso. Eu não preciso disso pra identificar que os meus fornecedores são de qualidade. Ponto. Vamos pro papo reto? Vamos pro papo reto. Não, antes do papo reto. Não, é indireta, né? Na verdade, eu falei errado. Não é papo reto, é indireta. A gente quer saber aquela indireta quase reta. Não preciso nem explicar que você já sabe do que se trata. A minha indireta quase reta é muito simples, né? Tem gente que acha que as pessoas querem copiar o trabalho delas, né? Mas eu acho que se eu fosse copiar o trabalho de alguém, eu pelo menos copiaria o trabalho de alguém que soubesse fazer bem feito. Eu não copiaria qualquer coisa. Eita, eu, hein? Eu não sei pra que ela mandou, mas a pessoa que recebeu sabe que é pra ela. A pessoa não vai assistir mais o papo perdi um seguidor. Perdemos um seguidor. Porque essa pessoa, ela não segue o YouTube, eu sei quem é. Ela não é inscrita no canal, eu acho que agora... Será que sabe? Agora nem vai escrever, mas ela assiste. E continue assistindo, que assim você talvez melhore como pessoa. Essa foi pior que a minha. Nossa, ele tá terrível. Não tô terrível, o podcast é pra isso, a gente tem que ser sincero, a gente não tá aqui Minha mãe sempre fala, quem fala a verdade não merece castigo, né? A gente não tá aqui com arrogância, com nada, a gente tá falando verdade. Tá parecendo a gente, não, que eu acho que quem somos nós pra julgar? A gente tá falando, nós estamos falando... o que acontece. Eu não vou vir aqui defender gente ruim. Gente sabe, tá certo. O podcast não é pra isso. Não vou vir aqui defender gente ruim. Pessoa que faz mal. Tá não certo. tô. Chegamos ao final, hora do jabá. Eu quero fazer antes do meu jabá, o jabá pra 2 pessoas. Posso? Jabá pra eu tenho que mandar um beijo. Lembra? Eu falei pra vocês no começo. Deus. Pro Matheus, cerimonialista, lá de São Gonçalo. Um beijo. Daqui a pouco a gente conversa pra você vir também. Fala bem pra caramba. Pra caramba. É um amor de pessoa. O outro jabá é a minha make, que foi pela Ingrid Freitas. Maravilhosa, tá?
Ingrid Arrasou. Freitas Makeup é um ser humano maravilhoso, né? Essas são sempre as bases A das gente minhas pode indicações. botar o Pode, arroba deles aqui, pode. aqui embaixo, galera. Aqui, Aqui. ó. Aqui, vai aparecer. Ela é aqui embaixo vai maravilhosa. botar o arroba da ela galera. tem uma qualidade técnica incrível e é um ser humano maravilhoso. É sempre uma das coisas que eu mais prezo na hora de indicar, né? A pessoa, né? Porque tem gente que trabalha muito bem, mas é um ser humano ruim, então não vale. E trouxe um presente pra vocês de mais um jabá Opa! das Ganhamos meninas da Velas at presente. Home. Pode Caramba. mandar também o arroba. Eu Oba, dou oba. de lembrança pras minhas Abre. noivas e debutantes uma vela aromática pequenininha. E elas fazem um sucesso danado. As meninas da Velas at Home, elas são extremamente caprichosas, maravilhosas. E eu pedi pra fazer especialmente pra vocês. Eu achei lindas. Eu tô sentindo o cheiro daqui do negócio. Tá sentindo Tô o cheiro, sentindo. né? Dá uma olhadinha, ver se vocês gostam. Caramba, Pedro. Gente, o cheiro... O O cheiro... cheiro. É porque o cheiro não vem, né, no Gente, o YouTube. cheiro- Mas... Eu tô com medo de quebrar aqui o negócio. Aqui. Quem é a galera? Velas at Home. Que- Elas olha são lá que da lindo. Baixada. Isso aí, Rafael. São Ah, velas personalizadas, olha aqui, ó. aromáticas. Mano, Gente, tô com uma dificuldade aqui. Ah, tirei, Não, tirei. quem me segue no Instagram vê sempre que quando... beleza aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pertinho da câmera. Aqui, olha. Cara, Olha isso é essa, uma que mulher. linda. Que linda. O Tá. cheiro é incrível. Deixa eu mostrar perto aqui pra galera. Você é meio desajeitado? que eu não Velas vou at Home. Velas At Home, isso mesmo. Olha aqui. Gente, Elas são É muito impecáveis. Quem me segue vê sempre quando eu recebo, assim, a embalagem, é tudo muito caprichoso. Elas botam cartãozinho, tudo. Cara, eu tô com medo de a Renata botar isso no banheiro e eu tomar banho com essa parada. Não, é aromática, só pra harmonizar o ambiente. Sim, Olha. parece um sabonete. É, mas Parece não é mesmo. vela. ninguém apaga a luz que vem de dentro. Ó. Olha isso, arrasou. Olha, muito Elas obrigada. Cara, são é- incríveis. Maravilhosa. Velas at Home. Cara, Velas at Home, sem brincadeira. O cheiro O tá cheiro aqui. tá muito o bom. cheiro ficou. Tô te falando? Ficou aqui. Olha, perfeito. Eu dou Bia, de lembrança muito pras minhas obrigado, noivas, muito a Mini, obrigado. né? Eu que agradeço. O meu jabá, eu acho que eu já falei muito, né? E o que eu posso dizer é que o meu diferencial sou eu. Se você Tá. quer contratar um serviço de qualidade, você vai me achar, né? E em algum momento eu tenho muita segurança disso, né? Os meus clientes são meus clientes. Eles vão me encontrar. A gente vai se esbarrar e vai dar negócio. Então eu vou aproveitar a nossa audiência. Desculpa. Desculpa. E vou fazer um jabá pra você. Ih, tá no Gente, script. leva esse vídeo a pessoas que querem casar fora do Brasil. É um sonho da nossa querida Bianca. E ela vai fazer isso com um amor, Com com uma certeza. qualidade. Com Ela vai certeza. fazer isso com um prazer. Que eu acho que vai ser uma experiência incrível pra você. Então, se você conhece alguém, tá próximo de pessoas que é desse meio, indiquem a Bianca, liguem pra Bianca, conversem com a Bianca, que ela vai entrar nesse mercado pra não sair mais. Gente, vamos ficando por aqui, porque o podcast explodiu. Olha, eu tremi tanto, tirei aliança, tirei anel, fiquei suada, mas foi incrível. Só Muito agradecer. obrigada, Bia. Você Tem é que mega agradecer. especial. Muito obrigada por ter tirado esse tempinho pra gente. Tô Foi muito bom. feliz porque consegui. Conseguiu. Consegui. Cara, muito obrigado, Bia. Você é nossa amiga, nossa irmã, nossa parceira. Muito obrigado pelo presente que você trouxe. Cara, Que Velas bom at que Home. vocês gostaram. Muito Depois bom eu vou marcar aqui Minhas Velas at noivas Home têm pra 10% de galera. desconto. mesmo. Olha isso. Foi muito bom contar a sua história, porque Obrigada, eu foi um prazer. sinto que eu faço pouco parte dessa Com história. certeza. Mas eu também sei que eu fui só um gatilho, que tudo que você tá fazendo é fruto da sua capacidade profissional e criativa. Obrigada. Galera, esse foi o papo com a Bianca Temperini, essa pessoa incrível que deu uma aula de como você ser uma assessora de eventos aqui no Rio de Janeiro e no Brasil e futuramente no mundo. Vamos juntos. Vou fazer mais um pedido de vocês que eu peço sempre quando a gente está encerrando o nosso podcast. Se inscreve no nosso canal, a gente vai botar aqui embaixo o link. Tem um botão aqui embaixo, cara, não custa nada. Você vai só clicar no botão e já vai aparecer lá inscrito. Se você se sentir confortável, clica novamente, ativa o sininho que você vai receber todos os episódios que a gente vai gravando. Tem muita coisa boa. Hoje falamos de coisas importantíssimas, tanto para o fornecedor quanto para o consumidor final.
E esse é o nosso objetivo aqui no podcast. Obrigado, Bianca Temperini. Seja bem-vinda. As portas estão abertas para você voltar quando você quiser com outros projetos e outras novidades. Vai falar alguma coisa, Henrique, para fechar? Não, só isso mesmo. Muito obrigada, querida. O cheiro aqui tá maravilhoso. O cheiro tá maravilhoso. Muito obrigada aí por tudo e... Aromatizamos o ambiente. Fui.